Exposta, de rejeitada médica estonteante, a verdade oculta do passado pode mudar tudo novamente. Ana sempre carregou a dor da rejeição como uma sombra. Crescendo em uma pequena cidade do interior da Bahia, suas roupas simples e a falta de dinheiro a tornavam alvo dos colegas que se divertiam às suas custas. Mas ao invés de se deixar abater, ela transformou aquela dor em combustível. Cada risada debochada a impulsionava a estudar com mais afinco, a trabalhar no pequeno comércio da família ao lado de seus pais, que sempre lhe ensinaram sobre a importância do amor familiar e da luta pela dignidade. Ela sonhava em ser médica. Um desejo que parecia uma miragem distante em meio à dura realidade da desigualdade social. Mas Ana não desistiu. Com muito esforço e dedicação, conquistou uma bolsa para uma respeitável universidade na capital. Ao receber a notícia, um misto de alegria e ansiedade invadiu, como um fogaréu em seu peito. Era como se ela tivesse finalmente pousado em um lugar onde poderia brilhar, mas também onde os olhos críticos a observavam com desconfiança. Na faculdade, a luta por aceitação não era apenas acadêmica. Os colegas, muitos deles de famílias abastadas, olhavam para ela como se fosse uma intrusa. Mas Ana se destacou, suas notas eram impecáveis e seu coração, enorme. Porém, sempre que o reconhecimento chegava, surgiam segredos que pareciam ecoar do passado, revelando um lado obscuro de sua família que a perseguia como um fantasma. Numa noite de celebração ao lado de Rafael, seu amor sincero que a apoiava desde sempre, Ana se deparou com uma dura rejeição. A família dele via seu sucesso como um desvio das tradições que eles prezavam. Era como se um tiro tivesse atingido seu coração. Desamparada, ela começou a se debater entre as raízes que a formaram e o futuro que tanto desejava alcançar. E então, como se o destino tivesse escolhido aquele momento para testar sua coragem, um surto de doenças atingiu sua cidade. A mobilização por ajuda se tornou urgente. Ana não hesitou. A berlinda da fatalidade a fez agir. Mergulhou de corpo e alma na missão de atender aqueles que, assim como ela, enfrentavam a dor e a necessidade. Foi ali que, em meio ao caos, olhos que antes a avaliavam com desprezo agora a reverenciavam. A empatia foi a ponte que uniu seus corações e mudou o olhar do povo. O amor pela sua comunidade renovava sua força, e entre os gritos de socorro, segredos familiares que ela pensava estar enterrados começaram a ressurgir, revelando conexões surpreendentes que levavam a entender seu verdadeiro lugar no mundo. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A questão do perdão começou a atormentar Ana. Como lidar com essas novas verdades que apareciam diante dela? Percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Enquanto os aplausos ainda ecoavam nos seus ouvidos, a pergunta grave pulsava em sua mente. Será que a verdade poderá aliviar a dor e trazer a paz que tanto anseia? E, mais importante, ela conseguiria abraçar seu passado enquanto lutava por um futuro grandioso? Ana acordou no dia seguinte com uma sensação estranha no peito. Os ecos da noite anterior ainda estavam frescos em sua memória, e a luta interna pelo perdão e aceitação agoniava. O sol brilhava forte pela janela, iluminando seu pequeno quarto, mas, em vez de aquecer sua alma, parecia intensificar sua angústia. Ela se levantou, arrumou o cabelo e decidiu que, independentemente das dificuldades, não podia se deixar abater. Hoje, a cidade precisava dela. Ao chegar à unidade de saúde, foi recebida por um verdadeiro tumulto. Os rostos preocupados da comunidade estavam por toda parte, e as vozes aflitas se misturavam em uma sinfonia de desespero. Ana respirou fundo, sentindo o coração acelerar. Era um lembrete de por que ela havia escolhido este caminho não apenas pela sua carreira, mas por aqueles que precisavam dela. Logo, grupos de pacientes começaram a se formar na fila. Ana começou a atender um a um, sua compaixão transparecendo em cada gesto. Uma senhora que frequentemente chamava de minha médica veio em busca de ajuda. Elas trocaram sorrisos que pareciam curar mais do que qualquer remédio. Mas, no fundo, Ana sabia que a batalha que enfrentava tinha a ver com algo maior. Ao longo do dia, sempre que uma nova voz a chamava, uma sombra do passado crescia entre um paciente e outro. Seus pensamentos dançavam entre as memórias que voltavam a atormentar sua mente. O passado parecia maior e mais ameaçador a cada lembrança.
A mãe dela sempre falava sobre os segredos da família, mas Ana nunca imaginou que poderiam não ser apenas contos velhos para proteger as crianças. Quando tudo parecia confuso, um paciente falou algo que a fez parar. Eu sei o que é carregar um peso, doutora. Se não enfrentar, ele nunca vai embora. Aquela frase ecoou na cabeça de Ana como um grito. Um peso que ela nunca havia realmente confrontado. A verdade sobre sua linhagem, a história que tinha medo de descobrir. O que mais a sua mãe poderia ter escondido? Depois de um longo dia, ela decidiu que precisava de respostas. Rapidamente se despediu de seus colegas e pegou o carro rumo à casa de sua mãe. Os quilômetros pareciam eternos à medida que sua ansiedade crescia. A imagem do olhar perdido de sua mãe enquanto falava das dificuldades da vida a perseguia. E se a verdade fosse ainda mais dolorosa do que ela revelou? As perguntas martelavam sua mente. Ao chegar em casa, a familiaridade do lugar trouxe um conforto momentâneo, mas Ana sabia que a batalha emocional estava apenas começando. Ela entrou, encontrou sua mãe no sofá tecendo um cobertor. A mulher olhou para Ana com um sorriso, querendo esconder suas próprias vulnerabilidades. Mãe, precisamos conversar. Sobre o passado. Sobre nós, disse Ana, sentindo o coração disparar. A mãe pareceu hesitar. O olhar dela transparecia uma mistura de amor e medo. Ana sabia que aquele momento poderia mudar tudo. Mas o que ela não esperava era que, ao abrir as portas do passado, segredos ainda mais obscuros fossem revelados, levando-a a questionar quem realmente ela era. Quando a conversa começou, a tensão entre elas poderia ser cortada com uma faca. Ana estava prestes a descobrir que algumas verdades podem mudar não só a sua história, mas também o destino de toda a sua família. E enquanto as palavras eram ditas, uma ligação inesperada toca seu celular. Era Rafael. Ana, preciso falar com você. É urgente. A dúvida e a curiosidade se tornaram um furacão em sua mente. O que ele queria? E como isso se relacionava com o que estava prestes a descobrir? Ana olhou fixamente para o celular, a tela iluminando seu rosto. O coração estava acelerado, uma mistura de curiosidade e nervosismo. O que poderia ser tão urgente? A conversa com sua mãe poderia esperar, ou pelo menos era o que tentava se convencer. Mas a ansiedade apertava seu peito. Mãe, começou ela, a voz tremendo, você se importa se eu atender? Pode ser importante. A mãe assentiu, mas seu olhar revelava o receio. Ana respirou fundo e deslizou o dedo pela tela, atendendo a chamada. Oi, Rafael. O que aconteceu? A voz dele soou tensa, abafada, como se tivesse corrido até o telefone. Ana, é sobre algo que descobri. Então, não posso falar muito. Mas é sobre sua família. Eu preciso que você venha ao meu escritório. Os olhos de Ana se arregalaram. A sensação de um novo peso tomou conta. Por que isso é tão urgente? Porque o que eu descobri mexe com tudo. Precisamos discutir. Não está seguro por aqui. Ana sentiu o mundo girar. A conversa que ela tanto temia, a da sua mãe, parecia ter uma nova camada de complexidade. Claro, estou indo. Ela desligou. Seu coração parecia desembaraçar 1000 conflitos ao mesmo tempo. O olhar da mãe a seguia, uma pergunta silenciosa na expressão. Ana percebeu que a coragem que tinha encontrado para enfrentar a verdade estava agora dividida entre o que Rafael havia revelado e as respostas que tanto buscava. Mãe, desculpa. Eu preciso ir. A mulher desviou os olhos, a dor dela clara como o sol da tarde. Não estou pronta para isso, Ana. As palavras soaram como uma faca na pele. Ana fechou os olhos por um segundo, sussurrando um eu sei. Era um momento de vulnerabilidade, ambas sentindo a ondulação de medos e segredos, mas a urgência do chamado de Rafael parecia mais forte. Dirigindo em direção ao escritório dele, cada quilômetro percorrido parecia uma eternidade. O céu estava nublado, prenunciando a tempestade que estava por vir. O que Rafael poderia ter descoberto? Ele sempre fora próximo à família, suficiente para saber onde estavam enterrados os esqueletos. Mas aquele era seu pesadelo, não o dele. Quando chegou, viu Rafael na porta, com semblante preocupado. Ele a puxou para dentro rapidamente, fechando a porta atrás de si. O ambiente era pequeno e carregado de uma tensão palpável. Desculpe, mas não podemos falar aqui. O que eu descobri afeta você e sua família de uma forma que você não pode imaginar. Ana sentiu o pescoço começar a esquentar e sua mente girar. O que você quer dizer com isso? Está me deixando assustada.
Eu não gostaria de desestabilizá-la, mas você precisa saber o que eu descobria sobre a sua mãe e uma parte da vida dela que ela não compartilhou. Segredos que podem mudar sua percepção de quem você é. E de onde você vem, disse Rafael. Com um olhar penetrante, Ana sentia o chão se desfazer sob seus pés. Segredos? Que tipo de segredos? Sua voz tremia, mas em meio à insegurança, havia uma centelha de determinação. Se era hora de enfrentar o passado, que fosse com todas as informações à mão. Rafael deu um passo à frente, seus olhos fixos nos dela, e soltou. Eu consegui um documento, algo que sua mãe nunca quis que você visse. E é melhor você estar preparada para o que vem a seguir. Todo o ar pareceu escapar do peito de Ana. Os 1000 pensamentos na cabeça giravam agora em torno de um único ponto. A verdade que estava prestes a ser revelada poderia ser mais devastadora do que imaginou. Ela estava, de fato, prestes a descobrir não apenas seu passado, mas a essência de sua identidade. Com um misto de medo e expectativa, ela olhou para Rafael. O que tem nesse documento? E como isso se relaciona comigo? Neste exato momento, ela sentiu que a jornada estava apenas começando. A verdade não poderia permanecer oculta para sempre, e nem ela. E enquanto a tempestade se acumulava lá fora, dentro de si, novas tempestades começavam a se formar. Ana fixou os olhos em Rafael, tentando decifrar a gravidade que ele irradiava. A sala parecia encolher ao redor dela, como se fosse um estreito túnel levando a verdade inominável. Me diga, por favor, ela quase implorou, o que esse documento revela? Meu Deus, o que está acontecendo? Rafael respirou fundo, hesitando antes de continuar. O olhar dele indicava que a revelação não era algo simples. Ele estava lidando com o peso de um segredo que poderia desmantelar a vida que Ana conhecia. Ana, a sua mãe. Ela não é quem você pensa que é. O que eu achei é um registro. Algo que envolve o seu nascimento, a sua origem. Algo que ela escondeu para te proteger. As palavras dele pareciam ter o poder de alterar o fluxo da realidade. Ana sentia um turbilhão dentro de si, como se as peças do quebra-cabeça de sua vida estivessem prestes a ser desmontadas. O que você quer dizer com isso? Ela me adotou? Questionou, o tremor na voz revelando um mar de emoções à flor da pele. Não exatamente. O que eu encontrei fala sobre outra família, e não apenas sobre a sua adoção. Tem a ver com coisas que são difíceis de explicar. Mas eu precisava que você soubesse. É algo que pode mudar tudo. Silêncio. Ana sentiu a presença daquelas palavras inundando o espaço entre eles como se fossem nuvens escuras, prestes a estourar em chuva. A sensação de desamparo a envolveu. Por que ela não me contou? Por que esconder algo tão importante? Questionou, já inundando os olhos de lágrimas. Eu não sei, Ana. Às vezes, os pais tomam decisões pensando que estão nos protegendo, respondeu Rafael, a franqueza na voz sendo ao mesmo tempo um consolo e um novo peso. Ela se afastou lentamente, sentindo a parede fria ao toque das costas. Mas que tipo de proteção envolve mentiras assim? O que mais ela esconde? Quem sou eu, afinal? Ana sentiu a dúvida sufocar a esperança que tinha. Cada palavra que Rafael proferia parecia desencadear um mar de perguntas e incertezas que ela nunca havia imaginado. Por um instante, um pensamento cortou sua mente. E se a verdade for ainda mais dolorosa do que a ausência de respostas? Antes que pudesse se afundar ainda mais em seu turbilhão emocional, Rafael pegou uma pasta debaixo da mesa, abrindo-a com um movimento lento e deliberado. O estalo do papel era como o som de um trovão distante. Colocou diante dela um documento. O papel era amarelado, desgastado, como se tivesse sido guardado por anos, protegido de olhares curiosos. Isso é o que eu encontrei, disse Rafael, olhando nos olhos de Ana. Mas esteja preparada. Pode ser mais do que você está disposta a lhe dar agora. Ana olhou fixamente para o documento, seu coração pulsando. Com um gesto hesitante, estendeu a mão. O toque do papel pareceu enviar uma onda de frio pela espinha. O que estava prestes a ler poderia desvendar não apenas sua história, mas o verdadeiro significado da sua vida. Enquanto ela desdobrava o documento, uma batida forte ecoou na porta, quebrando a tensão. Rafael trocou um olhar rápido com Ana, e o pânico posso ser visto em seus olhos. Não é seguro aqui. Temos que sair, agora. Ana sentiu uma onda de adrenalina. O que estava acontecendo? Quem estava à porta? Seria um aliado ou um inimigo? A verdade estava tão próxima, mas agora havia uma nova urgência, uma nova camada de medo.
O pesadelo poderia estar apenas começando, e neste momento, enquanto a batida na porta se tornava mais insistente, Ana percebeu que, independentemente do que a verdade revelasse, ela precisava enfrentar tudo, sem sombra de dúvida. Afinal, cada seguidor de sua história tinha o direito de conhecê-la, até o fim. Ana não sabia se deveria correr ou confrontar o que estava prestes a acontecer. O som da batida na porta ecoava em sua mente como um aviso. "O que fazemos, Rafael?" perguntou ela, a voz embargada pela ansiedade. Rafael já estava em movimento, puxando-a pelo braço. "Segura isso e vem", disse, entregando-lhe a pasta com o documento. A expressão dele era de urgência, quase desespero. Ana sentiu a pressão em seu peito aumentar, mas mesmo assim, a curiosidade impelia a descobrir aquilo que o destino havia colocado em suas mãos. Eles atravessaram a sala em passos rápidos. Ana olhou por cima do ombro, sentindo que cada segundo era precioso, e o aperto no estômago só aumentava. O que estavam prestes a enfrentar poderia literalmente mudar tudo. "Desça as escadas", Rafael sussurrou, enquanto eles alcançavam a porta de saída. Ele espiou pelo buraco da fechadura, a respiração pesada. "Está tudo calmo lá fora, mas não podemos nos dar ao luxo de ser vistos." Ana obedeceu, sentindo que o momento se desenrolava como um filme dramático. Atrás dela, Rafael segurou a porta, pronto para empurrá-la se algo ameaçasse a segurança deles. O frio da parede do corredor a fez estremecer, e ela tentou reunir coragem. O que havia dentro da pasta era uma faca de 2 gumes, a verdade e a dor. Assim que desceram a escada, eles se espremeram em um canto úmido, tentando escutar o que acontecia lá em cima. O silêncio era ensurdecedor, mas a intensidade da sua situação tornava tudo mais palpável. "Ana", Rafael murmurou, "prepara-se para o que vier. Dependendo do que você descobrir, pode mudar a forma como você vê sua mãe e quem você realmente é." Aquelas palavras reverberaram dentro dela. "Como posso aceitar uma nova identidade? E se for algo que eu não consigo lidar?" Os medos invadiam sua mente, criando imagens de um passado que poderia ser totalmente distante do que conhecera até agora. O estrondo da porta sendo forçada interrompeu seus pensamentos. Ana sentiu um frio na espinha. "Vamos, temos que nos mover." Ele a puxou, mas Ana hesitou. Olhando para o documento em suas mãos, a necessidade de saber o que estava escrito superou a urgência da fuga. "Rafael, eu preciso saber o que está ali. Não posso correr sem entender. E se for um erro? E se isso for perigoso demais?" insistiu ele, os olhos arregalados. Mas Ana já não ouvia mais. Com um impulso, abriu a pasta e começou a ler. As palavras dançavam na sua frente, se alinhando em uma nova história que ela nunca imaginara ser sua. Ela mal teve tempo de processar as informações, mas uma coisa ficou clara: havia muito mais em sua vida do que apenas uma adoção. O documento falava de uma irmã, de uma disputa familiar que a sua mãe havia lutado para esconder. O seu coração disparou. Isso não pode ser verdade." Gaguejou Ana, tentando compreender a magnitude do que tinha em mãos. A confusão se misturava com o impulso ardente de buscar respostas. O que mais a mãe havia escondido? Quem realmente era ela? E por que sua história parecia um romance cheio de reviravoltas? No momento em que ela levantou os olhos, Rafael a encarava com um misto de perplexidade e temor. E assim que ela se preparava para perguntar mais, um novo barulho vinha da escada. Passos. Aproximavam-se, e ela e Rafael perceberam que não estavam sozinhos. A adrenalina pulsava nas veias de Ana. O que faria agora? O que a aguardava no próximo instante? O que quer que viesse adiante, Ana sabia que a luta pela verdade apenas começara. Os passos aumentavam, e a tensão em Ana parecia tomar conta do ar ao seu redor. Rafael, percebendo a gravidade da situação, puxou Ana para mais perto de si. "Temos que nos esconder", sussurrou, seus olhos transmitindo uma determinação que ela não conseguia ignorar. Eles se espremeram atrás de uma pilha de caixas em um canto escuro do corredor. Ana sentia a respiração de Rafael perto de sua orelha, quente e apressada, e tentava ouvir o que estava acontecendo acima. A batida do coração dela era quase ensurdecedora, ecoando na sua cabeça como um tambor incontrolável. Os passos eram pesados, e ao fundo, ela podia escutar algumas vozes. O tom era baixo, mas a angústia que enviava a cada palavra fez fechar os olhos e desejar que todo aquele pesadelo acabasse. Rafael também estava tenso, sua mandíbula apertada, os músculos do seu corpo pareciam prontos para saltar a qualquer momento. "Só mais um pouco", murmurou ele, sem saber que aquelas palavras eram tanto uma esperança quanto uma condenação. Ana começou a refletir sobre o que poderia estar por trás daquela porta. Quem eram aqueles que se aproximavam?
Que verdades estavam prestes a surgir à tona? Certa de que não poderia mais esperar, Ana lançou um olhar furtivo para a pasta que segurava como se fosse uma vida inteira. As informações ali contidas eram um quebra-cabeça que ela precisava resolver. Rafael, começou a dizer, mas ele a interrompeu rapidamente. Silêncio, alguém está vindo. Ele puxou-a um pouco mais para o fundo das caixas, e Ana sentiu seu coração disparar novamente. A sensação de estar trancada em um canto, sem única saída, misturava-se com a urgência de descobrir a verdade que a esperava. Então, uma voz masculina cortou o silêncio, afiando a situação. Ela não está aqui. Continue a busca. Precisamos encontrá-la antes que seja tarde demais. Ana tremeu. Encontrá-la? Murmurou, a confusão gerando uma onda de perguntas. Quem eles estão procurando? O que está acontecendo? A história que ela pensou que conhecia agora era um labirinto de mistérios. Eles podem estar atrás de você, Ana, disse Rafael, ecoando seus pensamentos em um sussurro. Precisamos agir rápido. Precisamos sair. Do fundo de sua agonia e escor, Ana olhou mais uma vez para o documento. Algo trouxe um lampejo de esperança. Eu não posso correr sem entender o que está acontecendo. Estou ligada a isso. A mulher que me deu a vida, o que ela escondia? E sobre minha irmã? A expressão de Rafael mudava rapidamente, entre preocupação e desespero. Ele queria que ela fugisse, que deixasse a verdade para trás, mas ela não conseguia. A necessidade de saber o que estava nas sombras de seu passado a puxava com uma força irrefriável. Por favor, me escute. Podemos descobrir juntos se você conseguir abrir sua mente e seu coração. Não podemos deixar que a verdade fuja de nós novamente. A determinação dela era uma faca afiada, cortando a confusão à sua volta. O barulho lá em cima ficou mais intenso, e a última coisa que ouviram foi a batida de botas dando voltas. As luzes começaram a piscar, e a sensação de que a busca estava se aproximando de seu clímax fez o sangue de Ana ferver. Então estamos juntos nessa? Perguntou Ana, seus olhos se encontrando com os de Rafael, buscando confiança e coragem. Sim, juntos, ele respondeu, e aquela simples palavra ressoou como um compromisso entre eles. Era esse o momento que ambos esperavam, mas não tinham como saber o que estava por vir. E quando a porta se abriu e as sombras foram reveladas, uma nova figura se destacou na escuridão. Os olhos de Ana se arregalaram em reconhecimento, e uma única palavra fluiu de seus lábios. Mãe! O mundo parou em volta dela, e todas as verdades que pensou que conhecia começaram a desmoronar. O que mais ela descobriria sobre sua verdadeira identidade? Os olhos de Ana brilharam com uma mistura de surpresa e confusão. A figura que apareceu à frente dela tinha traços que a faziam lembrar quem foi uma vez, ou o que deveria ter sido. As memórias de uma infância conturbada, cheias de perguntas sem respostas, vieram à tona como um furacão. Como você pode estar aqui? A voz dela, enquanto tentava processar aquele momento, tremia de emoção. Ana, a mulher disse, sua expressão carregada de um peso que mesmo a distância de anos não conseguirá apagar. Eu sei que tudo parece confuso, mas não tenho muito tempo. Rafael, ainda com o corpo tenso ao lado de Ana, pareceu se dividir entre a tensão do momento e a urgência da situação. O que você quer dizer com isso? O que está acontecendo aqui? Ele não se afastou de Ana, permanecia como um escudo ao lado dela. A mãe de Ana respirou fundo, seu olhar capturando deles com profundidade. Eles estão à sua procura por causa de mim. Eu fiz escolhas que protegeram você a um custo muito alto. Enquanto as palavras dela ecoavam no corredor empoeirado, Ana sentiu uma onda de dor e compreensão. Era como se a mulher à sua frente estivesse costurando as partes rasgadas de um passado esquecido. Você me abandonou. Eu cresci sem você. As lágrimas começaram a escorregar pela bochecha de Ana, mas havia uma raiva ardendo dentro dela também. Eu fui forçada a fazer isso. A mulher avançou um passo, a sinceridade em seus olhos implorando pela compreensão. Havia ameaças, coisas que eu não podia deixar que afetassem você e sua irmã. Ana pulsava entre sentimentos contraditórios. E sobre minha irmã? O que aconteceu com ela? As palavras saíram de sua boca como um grito de desespero. Ela está em perigo. Temos pouco tempo, e eles não vão parar até te encontrarem. Ao ouvir isso, Ana apertou a pasta contra o peito, seu coração disparando. As informações que guardava poderiam ser a chave para entender a verdade que sua mãe iniciava, mas que ainda estava oculta para ela. Rafael olhou entre as duas mulheres, os olhos dele preenchidos de dúvidas e um desejo de proteger Ana a qualquer custo. Precisamos de um plano.
Não podemos ficar aqui. Ana se virou para a mãe, a urgência forçando a agir. O que devo fazer? Como posso ajudar minha irmã? Você precisa pegar o que está na pasta e seguir para o local que nós combinamos. Eu vou te encontrar lá assim que puder. Por favor, confie em mim. As palavras da mulher eram um misto de determinação e medo. Eu não posso confiar em você. A raiva e a dor deram lugar ao medo. Como posso saber que você realmente está do meu lado? Que você não é apenas mais uma ameaça? A mãe deu um passo à frente, seu rosto um retrato de desespero. Porque eu sou a única que pode te ajudar a descobrir quem você realmente é. E isso inclui sua irmã. O tremor na voz da mulher fez Ana hesitar. A sala parecia girar, como se o tempo se estendesse enquanto uma nova revelação ia se formando em sua mente. Ela realmente não sabia em quem confiar, a verdade sempre escapando como água entre os dedos, mas algo dentro dela sabia que precisava seguir essa luz, esse caminho que a levava para respostas. Justo quando Ana decidiu seguir seu instinto, um estrondo ressoou do fundo do corredor. A entrada estava sendo invadida. Alguém tinha encontrado eles. Vá! Gritou Rafael, puxando Ana com ele. Agora! Diga a ela que você fará o que for necessário. Os olhos de Ana não se descolaram da mãe, e em um impulso, ela gritou, eu não vou deixar você para trás novamente. A promessa cortava o ar, ecoando a determinação da mulher em frente a eles. Até onde estar todo esse medo e a confusão poderia levá-la, e com isso, Ana fez sua escolha, mas o que a aguardava na próxima esquina? O que mais estava por vir enquanto a busca pela verdade se tornava cada vez mais intensa e perigosa? Ana e Rafael correram pelo corredor escuro, o eco das suas passadas ressoando como batidas frenéticas de um coração acelerado. A adrenalina pulsava nas veias de Ana enquanto a voz de Rafael cortava o ar, guiando-a para longe do lugar onde segredos estavam prestes a emergir. Para onde vamos? Ana ofegava, a mistura de medo e coragem a impulsionando. A sombra da mãe ainda pairava em sua mente, como um vórtice, pronta para encapsular suas emoções. Vou te levar a um lugar seguro, disse Rafael, sem olhar para trás. Precisamos de um tempo para pensar e planejar nossos próximos passos. Os passos deles ecoavam, mas a mente de Ana estava longe, atormentada pelas memórias da mãe que acabará de reencontrar e da irmã que estava em perigo. O que exatamente havia acontecido? O que tinham escondido dela por tanto tempo? Eles chegaram a uma porta que levava para um espaço mais amplo. Era um depósito, repleto de caixas e móveis cobertos de poeira. Rafael puxou Ana com força em direção a uma esquina, e eles se esconderam. Ouviram passos apressados se aproximando da entrada, e o coração de Ana disparou. O som de vozes ressoou do outro lado da porta, e ela levou a mão à boca para não gritar. Ela não pode ter ido longe, uma das vozes disse, carregada de raiva. Se não a encontramos agora, estaremos em apuros. Ana prendeu a respiração, a tensão a fazendo sentir como se estivesse prestes a explodir. O medo de perder sua mãe novamente se misturava ao impulso de correr e se defender. Depois que os passos se afastaram, Rafael exalou, o ar escapando de seus pulmões. Precisamos sair daqui e descobrir o que está acontecendo. Você pode me confiar as informações que você tem na pasta? Ana olhou para a pasta apertada contra seu peito. Era sua única conexão com a verdade. Eu não sei se posso, respondeu, hesitando. E se isso não for seguro? E se alguém estiver controlando a situação? Se você não confiar em mim agora, não teremos chance alguma, Ana. Rafael a encarou com um olhar firme, a determinação na voz dele soando como um amuleto de esperança. A vulnerabilidade que misturava suas preocupações era visível nos olhos dele. A única maneira de termos uma chance é nos unindo. Precisamos entender o que está acontecendo e agir antes que eles encontrem você. Um silêncio carregado de emoção pairou entre os dois. A pressão nas costas de Ana se intensificava, e ela sentiu a cada momento que a conversa se tornava uma escolha de vida ou morte. Poderia ela novamente se deixar levar pelas palavras de alguém que parecia saber muito mais do que estava dizendo? Depois de um instante, Ana se decidiu. Certo, vou confiar em você, disse, sua voz tão determinada quanto seus sentimentos conflitantes. Mas precisamos encontrar minha irmã. Não posso deixar que ela sofra por causa de algo que nem sei se eu provoquei. Então vamos, Rafael respondeu, um leve sorriso de encorajamento brincando em seus lábios. Vamos descobrir a verdade. Juntos. Ao atravessarem o espaço escuro do depósito, em busca de uma saída, Ana sentiu uma chama de esperança acender dentro de si.
Ela não sabia o que aguardava do lado de fora, mas a necessidade de descobrir a verdade sobre sua mãe e sua irmã a impulsionava. Assim que abriram a porta, um novo som a fez parar em seco. Era um celular tocando, uma mensagem urgente cortando o ar. Era o dela. O que se passa? Rafael murmurou, a tensão retornando ao seu rosto. Ana hesitou em pegar o celular, mas a certeza de que precisava arriscar se sobrepunha ao medo. Ao olhar a tela, uma mensagem apareceu. Você precisa voltar. O tempo está se esgotando. Eles estão próximos. Com o coração na garganta, Ana encarou Rafael. Precisamos ir. A situação ficou ainda mais urgente, podia sentir as perguntas se acumulando. Mas o que mais ela não sabia? A verdade estava ao alcance, mas os riscos se tornavam cada vez mais altos. Como dar o próximo passo sem perder aquilo que mais valorizava? Ana sentiu um frio na barriga ao ler a mensagem, como se um vento cortante passasse por ela, arrepiando cada parte de seu corpo. Voltar? Para onde? Pensou. A necessidade de resposta queimava em sua mente, mas o medo quase a paralisava. Com um movimento decidido, ela guardou o celular no bolso e olhou para Rafael. Seus olhos brilhavam com uma mistura de determinação e ansiedade. Precisamos ir. Mas como? Eles estão nos procurando, disse Ana, a voz tremendo. Tem que haver um jeito, Rafael respondeu rapidamente, olhando ao redor. Vamos precisar confiar um no outro agora mais do que nunca. O que você tem nesse celular que possa nos ajudar? Eu tenho algumas fotos e anotações sobre a mãe, algumas sobre a tal organização que parecia interessada em nós. Ela respondeu, a voz baixando, quase um sussurro. São coisas que eu não entendi totalmente. Justo na hora que tudo começou a ficar claro, foi quando ela. A menção à mãe fez uma onda de dor passar por seus olhos, mas ela se concentrou. Eu preciso encontrar minha irmã antes que seja tarde demais. Não sei o que eles podem fazer. E se ela estiver em perigo? Rafael assentiu, o rosto dele se iluminando com uma nova ideia. Talvez a única maneira de descobrir mais informações é voltar ao lugar onde você encontrou sua mãe. Agora, sabemos que eles certamente estão lá. Podemos fazer um reconhecimento rápido e, dependendo do que encontrarmos, decidimos os próximos passos. Ana olhou para ele, indecisa. A ideia de voltar ao lugar que tanto medo lhe causará era aterrorizante, mas uma parte dela sabia que era a única chance de descobrir a verdade sobre tudo. Ok, disse finalmente, sem saber se estava mais animada ou aterrorizada. Mas precisamos ser cautelosos. Não podemos deixar que eles nos vejam. Juntos, eles começaram a se mover, tentando se manter nas sombras. À medida que caminhavam, os ecos de suas conversas anteriores reverberavam em sua mente, como se fossem um mantra entre eles. A amiga dela, a irmã, a mãe, todas aquelas memórias estavam entrelaçadas com uma dor absurda que lhe dava força. Após alguns minutos de caminhada, eles chegaram ao que parecia ser a entrada de um antigo galpão aos fundos da instalação, um lugar que Ana conhecia muito bem. O coração dela disparou, a lembrança de sua mãe e o que poderia ter acontecido ali tomando forma em sua mente. Ana olhou para Rafael, que estava observando atentamente o local. Se os meus palpites estiverem corretos, a resposta pode estar aqui. Ela sussurrou. Rafael não respondeu, mas seus olhos estavam fixos na porta entreaberta. Está tudo em silêncio. É bom ou ruim? Sem se arriscar a pensar, Ana empurrou a porta, que rangeu de maneira quase ameaçadora. O cheiro de mofo e deterioração tomou conta do ambiente. O coração de Ana parecia ter parado quando reconheceu o espaço assustadoramente familiar. Flashbacks da última vez que estivera ali invadiram sua mente, repletos de contemplações tristes e histórias sombrias. Precisamos ser rápidos, disse Rafael, puxando-a para dentro. Ao olharem em volta, estavam cercados por caixas de papelão e documentos espalhados. Um misto de dread e expectativa dominava o ar enquanto começavam a revirar tudo. Ana se esforçou para focar. O tempo estava se esgotando. Se a verdade estava escondida ali, ela precisava encontrá-la. Virando uma caixa cheia de papéis amarelados, viu uma pasta com uma foto de sua irmã grudada na capa e seu coração parou. Rafa! Olha isso! Chamou, a adrenalina subindo a cada segundo que passava. Mas, no próximo instante, uma luz forte iluminou o espaço e ela ouviu vozes vindo da entrada. Eles estão aqui. Os dois se entreolharam. O pânico tomou conta em um segundo. Não havia mais tempo. Saída! Precisamos sair daqui! Gritou Rafael, puxando Ana pela mão, enquanto a adrenalina tomava conta de seus corpos. Ao correrem para a saída, a pergunta ecoava em sua mente. Conseguiria descobrir a verdade antes que fosse tarde demais?
Ana e Rafael correram pela escuridão, com o coração aos pulos, cada passo uma mistura de desespero e determinação. As vozes que ecoavam atrás deles pareciam distantes, quase como um pesadelo. O galpão vibrava com a urgência da situação, e a sensação de que tudo poderia acabar a qualquer momento intensificava a cada batida do coração de Ana. Precisamos nos esconder, Rafael sussurrou, puxando-a para trás de uma pilha de caixas. Eles mal conseguiram parar para respirar, mas enquanto a adrenalina ainda corria em suas veias, Ana não conseguia ignorar uma pergunta que fervilhava dentro dela. Você viu a foto? É minha irmã, disse ela, os olhos brilhando com a paixão de quem finalmente encontrara uma pista do que tanto buscava. Ana, agora não é hora de discutir. Precisamos sair daqui e te manter em segurança primeiro, disse Rafael, mas a determinação de Ana era mais forte. Se minha irmã está aqui, não posso deixá-la para trás. Precisamos descobrir o que está acontecendo, ela insistiu, seu olhar fixo na escuridão ao redor, como se pudesse enxergar as respostas escondidas. Então vamos dar uma olhada, Rafael concordou relutantemente. Eles saíram de seu esconderijo, cada movimento cuidadoso para não serem vistos. Ana segurou a foto contra o peito como um talismã, determinada a descobrir a verdade. Cautelosamente, eles começaram a explorar o galpão. A cada passo, o cheiro de poeira e mofo reavivava memórias de um passado que agora parecia mais do que distante. Os documentos e as pastas se espalhavam pelo chão, uma confusão de histórias que clamavam para serem contadas. Ana se agachou, revirando algumas folhas até que uma palavra chamou sua atenção. Conexão. Olha isso, Rafael, ela exclamou, segurando um documento que parecia falar sobre um projeto que sua mãe havia imposto. Era um arquivo que mencionava sua família, e a parte de sua irmã parecia estar oculta por baixo de palavras crípticas. Precisamos ser rápidos, Rafael alertou novamente, e os dois continuaram a vasculhar o espaço, mas a adrenalina os impelia mais a agir do que a pensar. Foi então que uma porta se abriu abruptamente ao fundo, e eles puderam ver silhuetas se movimentando. Olhos arregalados, os dois se entreolharam enquanto a realidade se precipitava sobre eles. A busca estava se tornando mais pessoal do que nunca. Não era mais apenas uma questão de segredos, mas da proteção de sua família. Estão nos procurando e a situação está piorando, sussurrou Rafael, preocupando-se cada vez mais. Precisamos de um plano melhor. Ana sentiu um fervor subir por suas veias. Ela não poderia deixar os medos e a insegurança a controlarem agora. Se era verdade que sua irmã estava ali, ela tinha que agir. Eu encontrei algo sobre uma reunião, um local de encontro. Se conseguirmos chegar lá, poderemos encontrar respostas para tudo isso. Você está disposta a arriscar? Rafael perguntou, um misto de admiração e preocupação em seu olhar. Eu já perdi muito. Não posso perder mais, Ana respondeu com firmeza. A coragem ganhava força, o desejo de proteger não só a si mesma, mas todos à sua volta, impulsionava-a. Com um último olhar para o documento em sua mão, Ana puxou Rafael pela mão e rapidamente se esgueiraram para fora do galpão. O ar fresco da noite os envolveu enquanto correram para a segurança da escuridão da rua. Para onde vamos agora? Rafael perguntou, já respirando com mais calma ao saírem do local sombrio. Há um antigo lugar perto da cidade, onde minha mãe sempre dizia que voltaria. Pode ser nosso único caminho, respondeu Ana, esperançosamente. O caminho era desconhecido, mas a fé de que encontrariam entusiasmo pelo que estavam prestes a atravessar dava forças a ambos. Enquanto corriam em direção ao desconhecido, as luzes da cidade piscaram ao fundo como estrelas distantes. Naquela noite, Ana percebeu que suas lutas, repletas de dor, eram também um passaporte para um lugar onde ela finalmente podia encontrar sua verdadeira identidade, o que significava não só para ela, mas para todos ao seu redor. Quando finalmente chegaram ao local, um casarão antigo e imponente cercado por árvores frondosas, Ana sentiu uma onda de emoções invadi-la. Havia uma história ali, uma história que mudaria tudo. Ela olhou para Rafael, que a motivou com um sorriso confiante. Estamos no caminho certo, ele disse, apertando a mão dela. Ana respirou fundo, e ao abrir a porta, percebeu que não era apenas mais uma etapa. Era o ponto de virada. O lugar exalava segredos, mas também a promessa de redenção. Ao se aventurarem mais, as vozes que outrora reprimiram agora estavam se transformando em ecos de esperança. E assim, Ana fez uma última promessa a si mesma. Ela não chegaria apenas até a verdade, mas até a luz que desejava encontrar. Com fervor e profundo desejo de enfrentar todos os seus fantasmas, ela abriu a porta que levava para a salvação e começaria uma nova jornada, dessa vez ao lado de quem realmente amava. E agora chegou a hora.
Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo, para que possamos continuar trazendo mais transformações incríveis. Comente suas reações e sentimentos sobre esse final emocionante. Por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.